Boa tarde. Quero agradecer a participação de vocês. Estamos iniciando a quarta aula do curso de Educação Financeira do SSM. O tema de hoje é Vamos Investir. Meu nome é Hernani Sena, eu sou diretor de Administração e Finanças aqui do Instituto. Sou formado em Economia, possuo pós-graduação em Administração e Gestão de Negócios e as certificações CPA 10 da Ambima e CGRPPS da APMEC. Hoje eu vou auxiliar o nosso economista oficial do Instituto, que é o Diego Silva, que é economista, assessora o nosso Comitê de Investimentos e também possui a certificação CPA 10 da Ambima. Diego, fica à vontade. Obrigado, Hernani, pelas palavras. Vou compartilhar com todos vocês aqui a nossa tela. Vamos lá. Todos vocês estão visualizando? Todos vocês visualizam? Sim. Ótimo. Como vocês estão vendo, essa é a nossa palestra 4, né, que é Hora de Investir ou Vamos Investir. É uma palestra que, como todas as outras demais, tem as mesmas instruções, e vos digo aqui que, como a cartilha, por exemplo, que está disponível no portal do ICSM, né, que a cartilha é Hora de Investir. A aula está sendo gravada, e com isso não é legal deixar o áudio aberto. As perguntas têm que ser enviadas via chat para quando os instrutores responderem, algumas selecionadas vão ser respondidas ao vivo. Os certificados vão ser emitidos, como sempre, no prazo de 10 dias para os inscritos identificados aqui nessa palestra. Caso houver um problema, enviar e-mail para o evento, né, os eventos do SSM. E aqui eu vou pedir que vocês tenham uma atenção importante aqui nessas demais instruções aqui que estão destacadas. Exemplos de investimento que vão aparecer aqui, né, nessa apresentação não serão objeto de recomendação e compra e venda. Por quê? Primeiramente, nós somos proibidos pela Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, de fazer esse tipo de recomendação direta. Somente aqueles que têm certificações para este fim, ou até casas de análise, que podem dar esse tipo de recomendação. Eventuais rentabilidades que surgirem nesses exemplos não são garantias de rentabilidade futura, né? Nem eles podem prever isso. E as bibliografias que podem aparecer aqui nesta apresentação são apenas meramente sugestivas, né? São milhares de bibliografias no campo dos investimentos, e as que eventuais que podem aparecer tanto aqui ou quanto na cartilha de educação financeira são meramente sugestivas. E sobre as próximas palestras, é quando a gente vai comunicar, quando as inscrições forem abertas. Bom, até então, as 3 primeiras que foram já ministradas por nós aqui, era apenas sobre o orçamento, como criar o orçamento, ver como o orçamento sofre com a inflação e quando, sim, uma situação, o orçamento está agonizado com dívida e qual é a saída para poder deixar um orçamento mais tranquilo no solucionar da questão das dívidas. Hoje, a partir de hoje, vocês aqui não estão para digerir o orçamento, e sim estão aqui como investidores, multiplicar patrimônio, construir patrimônio. Por isso que hoje é hora de investir. E o que é investimento, gente? O que é investimento? O que vem a ser investimento? É a geração de valor. É pegar o seu real e transformar ele em R$1 e 1 centavo. Cada centavo a mais, você está gerando valor. Investimento pode ser aplicado tanto no meio produtivo ou no financeiro, que será objeto da nossa apresentação. Investimento também pode ser aplicar dinheiro que produza rendimentos no futuro. É R$1 que vira R$1 e 1, ou R$1 e 2, a depender do que você está investindo. E geralmente, investimento, essencialmente, ele rende a juros compostos, que é uma ferramenta mais utilizada no mercado financeiro. Mas o que é juros compostos? É juros sobre juros. Olha o nosso gráfico ao lado. Né?
tem aqui uma situação que você não investe nada, que esse 1.000 aí acaba sendo 1.000 no recorrer do tempo. Tem os juros simples, mas que ele cresce lentamente, e aí os nossos juros compostos. De cada valor em que você investe, ele acaba, no decorrer do tempo, ter essa exponenciação, essa evolução considerável, né? É a ferramenta, por isso que é a ferramenta mais utilizada no mercado financeiro, que tem essa fórmula aí, que é o montante, que você pega o seu capital, multiplica uma taxa de juros elevada a um tempo, um determinado tempo, pode ser mês, pode ser ano, não importa. É um juros sobre juros, é o que vai acabar aumentando o seu capital, e é isso que vocês vão ver adiante no decorrer da apresentação dos produtos. Mas é bom a gente lembrar o seguinte, tenham isso em mente, investimento não significa poupar. Nós vimos nas outras apresentações que poupança nada mais é algo que você está guardando hoje para investir ou para utilizar, melhor dizendo, amanhã. É a reserva de emergência. Um tempo atrás, a poupança era um investimento, porque ela rendia 0,5% ao mês, até chegar à medida provisória que condicionava os rendimentos da poupança à taxa de juros. Hoje, com juros altos, ela pode estar acima de 6,5%, 8,5%, não sei dizer, está rendendo 0,5%, mas quando vai comparar com a inflação, esse rendimento não compensa. Então, portanto, poupar, hoje no nosso contexto, poupar não significa investimento, não tem como ser. Um outro problema também, que vocês vão ver muito na frente, investimento não se confunde com especulação. Especular é o quê? É você colocar um dinheiro num produto, acreditando que ele vai render amanhã, sem nem fazer estudo nenhum, sem nem fazer nenhuma análise, ou porque você ouviu de alguém isso. Isso é especulação, é o que é mais comum no mercado financeiro. E você encontra muito investidor fazendo isso e acaba, na maioria das vezes, perdendo, tomando risco. Investir não significa especular, e nós vamos lá mais na frente ver o porquê disso. Também, investimento não significa apostar. Me perdoe quem faz isso, para quem faz isso, mas isso não é investir. Apostar é um jogo de azar, em que você tem a probabilidade de ganho e tem a probabilidade de perda. Além do mais, o que você ganha numa aposta, na realidade, é o que aquele que perdeu está pagando para você. Então, portanto, isso não é investir. E agora, vamos conversar um pouco sobre as corretoras. O que elas são? Elas são intermediadoras entre você e o mercado financeiro. Você não entra no mercado financeiro querendo comprar um produto sem ela, né? Então, você precisa de um intermediador. Quem é o seu intermediador? Seu banco. Quem é o seu intermediador? Uma corretora de valores. Que pode ser o seu banco. Aqui do lado tem vários exemplos de corretoras que operam no Brasil. Diversas corretoras. E que você pode abrir sua conta em minutos via aplicativo. A maioria delas tem aplicativo para vocês instalarem, abrir em minutos, sem taxa nenhuma. Muito rápido. E você também pode abrir diversas contas em diversas corretoras diferentes. Porque se tiver aquela que não tem aquele produto que você queira, ou se o operacional daquela corretora não está te oferecendo o que você precisa, enfim. O que diferencia de uma corretora de outra, não somente a diversidade de produtos, mas como também as taxas que ela cobra. Antigamente, quando o universo dos investimentos ainda era muito tímido no Brasil, as corretoras ficavam restritas somente a bancos. Era muito pouco isso aí. Era muito pouco nessa imagem aí. E cobravam taxas altíssimas. Era somente praticamente para rico, né, que investisse. E hoje, já é muito popular você ver muitas corretoras digitais, bancos digitais surgindo, ao ponto de você ter uma diversidade enorme de corretoras que são registradas no Banco Central, tem o selo da Comissão de Valores Mobiliários, a autorização para operar no Brasil, né? E ao ponto de um cliente ter uma diversidade, uma disposição para escolher a corretora que quiser, sem pagar nada por isso. Né? Então, portanto, veja qual é a corretora que está te oferecendo o diferencial, a diversidade de produto que você queira e faça seu investimento.
Aqui que nós vamos ver agora, as corretoras, quando disponibiliza para você o aplicativo, você consegue abrir a conta, elas têm que obrigatoriamente disponibilizar para vocês um questionário que vai definir o perfil de investidor, né? Que, a depender das perguntas que vocês responderem, ela vai lhe qualificar que tipo de investidor você é e quais produtos ela vai lhe recomendar que você invista, a depender desse perfil. Temos, por exemplo, esse perfil aqui de investidor, que ele é conservador. E é um perfil conservador, que a maioria dos investidores no Brasil é aquele que tem aversão a qualquer risco de mercado. Quer botar seu dinheiro lá, quer fazer render, mas não quer correr risco. Investe em produtos com o mínimo de risco possível. Aí a leitura dele de prazo para recebimento dos seus rendimentos é de longo, no mínimo de 2 anos. Né? Pô, se ele acredita que ele não quer correr risco nenhum, ele vai colocando dinheiro, e sem precisar tirar. E aí leva tempo. Geralmente, os exemplos de produtos para o perfil do investidor que é conservador são os fundos DI, vocês vão ver lá na frente, títulos públicos e demais produtos de baixo risco. Mas também tem um investidor moderado, em que ele quer correr um pouquinho mais de risco, mas não tanto. Aí ele vai atrás de uns produtos mais ousados, que tem uma volatilidade maior de risco, e a leitura de prazo dele cai um pouco. Pode ser curto, até 1 ano, ou para um longo, acima de 1 ano. O investidor moderado, ele tanto pode ser conservador, como pode ser arrojado, que a gente vai ver daqui a pouco. E ele investe, geralmente, em produtos, títulos pré-fixados, títulos de inflação, mas também ele investe no setor privado, como títulos de crédito privado, moderado, alguns fundos de multimercado, que a gente vai ver daqui a pouco, e demais produtos de média volatilidade. Né? E, é claro, nós temos um investidor agressivo, arrojado, é aquele que não quer saber de risco, tolera riscos. Ele investe em diversos produtos voláteis com maior exposição a risco, mas a leitura de curto prazo dele é muito curta. Ele investe hoje e realiza amanhã, ou depois de amanhã, ou muito menos de 1 ano, menos de meses. Vou dar um exemplo de produtos que ele investe. Pode ser ações e seus derivados de ações. Ele pode investir em opções, a gente vai ver também. Derivativos, como mini contratos, a gente vai ver isso também. Fundos imobiliários, também nós vamos ver isso. E criptomoedas, principalmente, que é uma nova oportunidade de investimento para todos no momento. Mas é para investidor arrojado e agressivo. Né? Aí, a depender do que você responder no questionário da sua corretora, ela vai definir se você é um perfil. Tem um perfil de conservador, tem um perfil moderado ou tem um perfil agressivo. Diego, eu posso responder esse questionário mais de uma vez? Sim, você pode responder esse questionário mais de uma vez, desde que a corretora lhe qualifique nesse novo questionário se mantém o seu perfil atual que você desenha ou vai mudar. Beleza? Então é isso. Vamos agora a seguir ver o universo dos investimentos. Vamos entrar nos produtos agora. Vamos começar com renda fixa, né? Os investimentos mais seguros. Opa, diga. Eu queria só fazer um comentário com referência a essa questão dos perfis. À vontade. Normalmente, quando a gente preenche aquele formulário da corretora, que normalmente é assim, você abre a conta na corretora, né? E no processo de abertura da conta, aparece lá um questionário, onde você vai preencher essas informações e no final, com base nas informações que você forneceu, a corretora sinaliza mais ou menos qual é o seu perfil, né? Então, muitas vezes, a pessoa, até na hora de preencher, ele vai percebendo que se ele preencher determinados campos, ele vai ter um perfil mais arrojado, ou um perfil moderado, ou um perfil mais conservador. Aí a pessoa normalmente faz o seguinte: eu vou colocar informações aqui para eu ficar em perfil moderado, porque ele acha que vai ter acesso a coisas mais seguras e coisas mais arriscadas que vão dar rentabilidade maior. E na prática, esse perfil você só vai conhecer realmente quando começar a investir. Porque, por exemplo, quem colocou lá que o perfil é moderado e fez um investimento em ações e, de repente, por uma questão, uma política pública ou algum escândalo ou algo que aconteceu no mercado internacional, e ele vê, por exemplo, em uma semana, as ações dele caiu o valor de 30%, 40%,
ele se transforma em conservador na hora, né? Então, o fato de você preencher um formulário frio, ali, tranquilo, na frente do computador, aquilo não é definitivo. Então, ali você está sinalizando. Se você, na hora de preencher esse formulário, você já está dizendo que é conservador, a tendência é que você seja conservador mesmo. Mas quem colocou lá que é mais agressivo ou moderado, na prática, no dia a dia, quando começar a investir, muitas vezes tende a ir para o campo para ser mais conservador. Isso. Porque a realidade ela é mais complexa do que um formulário de avaliação. É por isso que, como você falou, a gente pode mudar esse perfil na corretora. E na medida que você muda esse perfil, a corretora, com base na inteligência artificial, ela vai direcionar para você investimentos que sejam mais adequados ao seu perfil. Se eu pudesse simplificar assim, para o pessoal entender o que é uma corretora. Imagine que um banco é uma loja que vende calçados. E aí você tem várias lojas vendendo calçados. A corretora é como se ela fosse um shopping, onde você, dentro do shopping, você tem acesso a várias lojas que vendem calçados. Então, a corretora, ela te dá a possibilidade de você comprar produtos de várias instituições. Então, essa é a grande vantagem de uma corretora. Além disso, de modo geral, as corretoras têm canais de comunicação mais acessíveis do que os bancos tradicionais. Elas disponibilizam cursos. Então, assim, é muito mais fácil para o investidor iniciante ele se qualificar enquanto investidor através de uma corretora do que de uma instituição bancária tradicional. E ele vai ter acesso aos mesmos investimentos que teria através de um banco, só que com muito mais opções. Perfeito. É só isso aí, Diego. Exatamente. Obrigado. E também tem algumas corretoras que disponibilizam salas de análise ao vivo, né? Elas têm contas em redes sociais que disponibilizam salas de análise que você pode acessar diretamente dentro da corretora para orientar no universo dos investimentos, né? Então, as corretoras estão aí para justamente orientar o investidor. O interesse delas é não perder o investidor, é ganhar o investidor. É isso. Perfeita a colocação, seu Hernani. Então, vamos lá, né? Vamos partir para os produtos, né, de investimentos que nós vamos mostrar aqui hoje, né, que é para pessoa física, essencialmente. Tem para pessoa jurídica, tem para pessoa institucional, obviamente, né, demais investidores, mas o que nós vamos ver aqui é somente investimentos para a pessoa física, né, que é o nosso público. Vamos começar por renda fixa. Por que não falar agora de Tesouro Direto, que são nossos títulos públicos? Esse produto foi criado em 2002 e você pode investir a partir de R$30, né? É o mínimo que se pode investir para comprar um título público no Tesouro Direto. Ele tem boa rentabilidade e com liquidez diária e diversos prazos de investimento, além da garantia do Tesouro Nacional. O fluxo é dessa forma aqui. O Tesouro Nacional, governo, Estado, emite o seu título público, que é custodiado na Bolsa de Valores, né, que é a BMF Bovespa. A BMF Bovespa direciona isso para as corretoras, que é o fluxo verde, né, que vocês estão vendo à esquerda, da direita para a esquerda, e as corretoras, por sua vez, vai direcionar isso para os investidores fazerem a compra desses títulos. Então, o investidor, da esquerda para a direita, vai comprar esse título via corretora, que vai mandar para a custódia, né, guarda da BMF Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores, que ele redireciona esse recurso para o Tesouro Nacional, Estado, governo. E o que o governo, Estado faz com esse recurso? Financia a sociedade, contribui para o orçamento público, que, por sua vez, sociedade faz parte do investidor. É como se você estivesse investindo para financiar você mesmo. Por isso que o risco de título público associado a ele é muito pequeno. Qual é a única possibilidade desse título de você não ser pago por um produto desse? É o Estado quebrar. Isso é algo que é muito improvável de acontecer. E agora, vamos falar dos tipos de título público, né? Que é o chamado Tesouro Direto. Tem os pré-fixados, que vocês estão vendo agora, e os pós-fixados que vão vir adiante. O pré-fixado é o seguinte: ele é conhecido como letra do Tesouro Nacional, né? Quando você abre na corretora e vê lá LTN,
pode desconfiar que é tesouro direto pré-fixado. A rentabilidade é definida no momento que você compra, né? E para você ter essa rentabilidade, você tem que manter ele até o vencimento, além dos diversos prazos de investimento. Ele é submetido, obviamente, às alíquotas regressivas do imposto de renda. Nessa tabela, você pode ver isso na cartilha, né? Então, você tem que manter por um bom tempo para não pagar caro no momento do resgate do imposto de renda. E como é que funciona a mecânica do Tesouro Direto? O investidor faz a compra desse título e tem a taxa de juros correndo nesse período, e aí você recebe o seu investimento com o valor combinado lá no início, quando você comprou. Esse é o nosso pré-fixado. E o pós-fixado, como é? Ele é conhecido como Tesouro Selic. Nas corretoras podem aparecer dessa maneira, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA, e que aí você vai ver que é pós-fixado. Ela é definida por indicador, como eu citei agora há pouco, e esse indicador pode ser a taxa de juros, que é o Selic, ou a inflação, IPCA. A rentabilidade você conhece no investimento, também com diversos prazos, e é submetido às alíquotas regressivas do imposto de renda. A mecânica do pós-fixado é dessa maneira. Você pode fazer a compra do principal, e nesse período vai correndo o indicador, né, a taxa de juros, e na data do vencimento você recebe o principal e os juros que você vai conhecer lá no futuro. E, no caso, eu posso negociar esse título? Sim, mas aí você vai depender de como é que vai estar a rentabilidade bruta de cada um desses títulos no mercado. Né? Por ele ter uma liquidez diária, de você comprar e vender no mesmo dia, ele sofre diversas oscilações de preço. Né? Mas não precisa nem chegar a fazer esse cálculo. Tem um cálculo na cartilha, mostra como funciona, mas a corretora que intermediou sua conta do seu título faz esse cálculo por você, se você está rentabilizando, se você está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. Em pré-fixados, como é que funciona esse bizuzinho aqui que eu vou mostrar para vocês? No títulos pré-fixados, em situação de quando o juro está subindo, você tem uma queda de rentabilidade. Né? Então, se você tem um valor de face definido lá no início, e eu tenho uma alta dos juros, eu sei que lá no vencimento eu vou ter problemas durante esse processo, até chegar ao vencimento, eu vou ter umas oscilações muito altas, porque os meus juros vai estar comprimindo o valor que eu vou receber lá na frente. Né? No pós-fixados, em cenários quando a inflação está subindo, né, eu tenho uma queda de rentabilidade para títulos de vencimento demasiadamente longos. Como, por exemplo, quem for comprar Tesouro Direto, vocês vão ver lá, Tesouro IPCA 2045. Quem é que vai manter isso até 2045? É muito difícil você ver uma pessoa física manter esse título. Então, ele naturalmente vai comprar um pós-fixado para uns vencimentos muito mais próximos, por conta do cenário de alta inflação próxima. Porque se eu tenho alta na inflação hoje, eu vou presumir que lá no futuro, em 2045, a minha inflação vai estar maior. Então, dessa maneira, não faz sentido eu comprar um título pós-fixado com um cenário de inflação alta, em períodos alongados de 10, 20 ou 30 anos. Então, a tendência é eu comprar, no caso, um fixado com cenário de alta, com vencimentos muito mais próximos, coisa de 2 ou 3 anos, ou 4, como está sendo nesse momento negociado agora no pregão do Tesouro Direto. E ainda pode pagar uma alíquota mais cara do IR, se você for fazer o vencimento, a realização desse produto, menos de um ano, por exemplo. Né? A tabela de regressiva do IR, para investimentos como este, está disponível na cartilha para vocês disponibilizarem e acessarem. Né? E se for em menos de 30 dias? Piorou, você ainda paga IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Né? Enfim. O próximo produto que vocês vão ver agora aqui é o certificado de depósito bancário, o nosso popular CDB. CDB, na realidade, é o seguinte, você empresta seu dinheiro para banco. E o banco define junto a ti uma rentabilidade com um indicador. Geralmente, eles colocam o CDI, né? A taxa de mercado de juros, com a inflação. E você conhece essa rentabilidade lá no vencimento. O único risco que você tem é justamente o banco não te pagar. Né? Então, por isso que é bom você escolher bem um CDB de um determinado banco. E ele também é submetido às alíquotas regressivas do imposto de renda. Né? E como é que eu
me previno desse problema de um possível calote de um banco não pagar meu CDB no vencimento? É quando eu me municio das informações dele. Eu primeiro me respaldo juridicamente, que o produto, como este e muitos outros, ele é respaldado pelo Fundo Garantidor de Crédito até investimento de R$250 mil. Ou então, para evitar essa situação, eu primeiro vou estudar o banco. Eu vou ver, analisar o banco. Eu vou ver se o banco tem condições de me pagar esse CDB no futuro. Olha um exemplo na tela ao lado, um exemplo de um banco, no caso do Banco Inter, né, uma janela de um site que eu vou abrir para vocês aqui agora, e que está mostrando as suas demonstrações financeiras, né? Além da interface desse site, que tem uma informação amigável. Eu vou acessar aqui agora, vamos ver se ele vai abrir. Eu vou acessar agora o site desse banco. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Vocês conseguem visualizar a página? Todos conseguem visualizar a página? Sim, Diego. Ótimo. Então, conseguimos. Ótimo. Esse é um site em que você analisa o banco que está te oferecendo aquele produto. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, vamos dizer que o Bradesco está me oferecendo um CDB lá. Então, eu vou digitar Bradesco. Vamos lá. Bradesco, retornou. Banco Bradesco, eu tenho vários Bradesco aqui. Vamos dizer que foi o Banco Bradesco BBI, Banco Comercial. Aqui tem o Gadget, fechar o anúncio. E aí? E aí eu tenho todas as informações completas que o Bradesco enviou ao Banco Central e que este site aqui faz a condensação e a compilação de informações dele, né? O último balanço ele publicou no dia 6 de junho, ele tem um lucro líquido de 31 milhões, enfim, o seu patrimônio. E aqui o que você pode ver? Você veja se o banco tem lucros recorrentes ano a ano, é um lucro bom. Veja se isso, como ele é nos últimos trimestres, nos últimos dos trimestres dos últimos 2 anos. Você pode ver também os resultados operacionais, e aqui explica cada item, o que cada um significa, a evolução do patrimônio do banco, enfim. Aqui também a receita operacional do banco, qual é o carro-chefe dele, do banco que está te ofertando o produto, a despesa dele, se as despesas são maiores do que a receita dele, enfim. Então, isso tudo aqui, você tem as informações completas do banco que está lhe oferecendo um determinado produto, né? E aí, cada item, cada lançamento, cada informação, você pode clicar para saber o que se trata, e aí, por sua vez, ver se cabe a vocês fazerem a eleição daquele CDB que aquele banco está te oferecendo. Letras de crédito. Vamos falar de letras de crédito. Este produto é interessante porque a gente não paga imposto de renda com esse produto. O único risco é justamente o banco não te pagar no vencimento. E aí cabe vocês virem acessar aquele site que está disponível na cartilha de educação financeira, você tem acesso direto a ela, né? É o bancodata.com.br. E a rentabilidade é conhecida no vencimento por um indexador, mas define a taxa crescida no ato da compra. Geralmente, essas letras de crédito, elas financiam as atividades agropecuárias e imobiliárias, como, por exemplo, a letra de crédito do agronegócio. Eu, investidor, vou até o banco, ou da minha corretora, e vejo que o Banco Alfa está me oferecendo uma LCA com um determinado vencimento daqui a 2 anos. Eu faço essa compra, e o que esse banco que recebeu o meu dinheiro vai fazer? Ele vai emprestar a cooperativas, empresas, ou então grandes agricultores, latifundiários do setor agropecuário, né? Vai financiar essas atividades, né? E o único risco, o que acontecer com as atividades agropecuárias, do que em relação a não pagar ao banco, você não é afetado por isso, porque seu único risco é justamente o banco não te pagar. O banco que vai ter que se virar no vencimento para poder te pagar, mesmo que aconteça algum inconveniente no setor agropecuário da economia. Existe a possibilidade de você negociar esse título, né, com o mínimo de 90 dias. Por exemplo, a partir do 91º dia, você pode
vender esse título se ele estiver oferecendo uma rentabilidade considerável para ti ou adequada. Mas, geralmente, os LCAs que se ofertam também, você só consegue resgatar no vencimento. Né? O banco, quando venceu, o banco te devolve, né, na conta da sua corretora. Além do mais, uma LCA tem que ter lastro em diversos instrumentos do setor rural, né? Diversas cooperativas, diversos movimentos, setores do campo rural. Né? Além disso, nós temos também as letras de crédito do imobiliário, que financiam essas atividades. Eu, investidor, vou até a minha corretora, entro no home broker da minha corretora, no aplicativo da minha corretora, eu vejo lá uma LCI de um banco lá que está me oferecendo. Compro, e o que ele vai fazer? Ele vai financiar empreendimentos imobiliários que já existem, empreendimentos imobiliários que estão em construção, e quando eles pagam a eles, né, no vencimento, eles podem devolver, né, no vencimento, podem me pagar com aqueles juros prometidos, com o seu indicador embutido no momento da compra. Eu só consigo resgatar uma letra de crédito imobiliário no vencimento. E é muito raro encontrar no mercado uma letra de crédito imobiliário em que a liquidez, né, a negociação, o período de negociação é diária, né, ou até de 90 dias. Mas a maioria deles também só se resgata no investimento. E, principalmente, ele tem que ter lastro como um sistema financeiro de habitação. Né? Essas informações você vê tudo na sua corretora que você escolher. E agora, vamos chegar nessa parte mais interessante, que também é do interesse do investidor brasileiro, que são fundos de investimento. Imagine que você quer investir em um produto, mas você não tem tempo de acompanhar. Então, você delega isso a alguém. Pensa aí vários investidores pensando na mesma coisa. Vamos chamar eles de cotistas. Que ele vai confiar esses seus recursos a um terceiro, esse terceiro é um gestor, um administrador, um custodiante. Pronto, um banco, ou uma corretora que está disponibilizando aquele produto. E este gestor desse fundo vai aplicar o seu dinheiro em diversos produtos que ele te prometeu no início, que ele te prometeu lá no documento, que vocês vão ver mais adiante. O fundo tem que informar os parâmetros da rentabilidade que ele pretende seguir, as estratégias que ele vai aplicar em quais ativos, qual é o porte da gestora, se a gestora tem um bom respaldo no mercado financeiro e o prazo de resgate. Existe a possibilidade da rentabilidade poder ou não acompanhar o indicador, ou seja, quando não acompanha o indicador, ele vai lhe dizer que o fundo é passivo, ou quando a rentabilidade supera o indicador, pode ser considerado um fundo ativo, né? E, além do mais, o fundo de investimento pode estar sujeito às taxas de administração, que é o papel do administrador fazer o recolhimento dessas taxas, performance, que aí o gestor encaminha para o administrador fazer o recolhimento, e tributações, como o IOF, se você resgata antes de 30 dias, é o imposto de renda, que é aquela tabela regressiva dos investimentos, e o fundo de investimento está sujeito a isso. Né? E aí tem essa rotina sugestiva para quem quiser investir nos fundos de investimento. Eu vi que no questionário aqui que eu vi aqui nas inscrições, uma boa parte aqui dos inscritos tem interesse em investir no fundo de investimento. Então, portanto, vai as 10 dicas aqui. Leia a lâmina de informações essenciais, aquele documento que o gestor vai encaminhar para você. Ou na corretora tem isso fácil. Estude o histórico de rentabilidade desde a criação do fundo. Estude a tendência desse fundo, se essa rentabilidade tem tendência de alta ou baixa. Observe se ela acompanha o indicador ou que ela usa como parâmetro. Isso é importante também. Leia o regulamento do fundo, isso está disponível na corretora que você elege, está lá apresentando o fundo, para demais orientações. Compare também se esse fundo acompanha os demais fundos do mesmo perfil, para saber qual é o diferencial dele. Veja também o número de cotistas, se tem muitos cotistas nesse fundo ou pouquíssimos. Eleja fundos com bom histórico de rentabilidade de baixo risco, né, para investidores, no caso, conservadores e moderados. Estude também os indicadores como valor aplicado e PL médio por cotista. Eu vou mostrar para vocês já aqui. E essas informações do indicador vão estar neste portal que eu vou abrir para vocês agora, que é o Mais Retorno, que eu utilizo também para fazer análises, né, de fundos. Você entra aqui neste portal
Está mostrando notícias, está mostrando tudo sobre o mercado. E aí você vai nessas 3 barrinhas aqui, e aí você vai em ferramentas, ou ranking de fundos, ou comparador de fundos. Vamos em ranking de fundos. Vai abrir uma nova janela. E aí você vai filtrar. Se eu quero renda fixa, se eu quero previdência, se eu quero multimercado, se eu quero cambial, enfim. Vamos filtrar por renda fixa. Escolha, aí ele vai pedir para você também. Mas é opcional, vai depender muito da sua estratégia que você queira. Se é duração média de grau de investimentos, se é duração livre soberano, enfim. Mas vamos deixar aqui, solto aqui, para ver o que a gente deseja aqui. Deixa eu ver um aqui de conservador. Vamos entrar nesse aqui. Vamos entrar nesse fundo de investimento aqui para a gente analisar esse. Está aqui, é um fundo de investimento, né? No título de renda fixa. Está aqui o CNPJ, o benchmark, né? O indicador que ele está seguindo, no caso o CDI, e a data inicial dele, que é de 2014. Informa quem é o administrador, se é renda fixa, se é soberano de duração livre e quem está gerindo esse fundo, que é, no caso, o mesmo banco. Ele mostra a rentabilidade dos últimos 12 meses, o patrimônio, o PL médio, né? Se está acompanhando, a volatilidade, o nível de risco e o número de cotistas. No caso desse fundo aqui, eu estou vendo que ele não é um fundo direcionado para pessoa física, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo aqui às vezes aparece esse gadget aqui, vou fechar. Aqui, evolução histórica. Esse fundo aqui está batendo o indicador dele? Ótimo. Já é um ponto positivo. Se tivesse embaixo, eu já vi que é um fundo passivo e para a minha estratégia não estaria adequada. Pode ser que na de vocês esteja, mas enfim. Aqui eu posso olhar a rentabilidade histórica, eu posso aqui, por exemplo, olhar desde o início, né? Você pode ver isso, né? Você acessando esse portal pode digitar o fundo do investimento do seu interesse. Eu posso ver também aqui um resuminho, a consistência, né? A composição da carteira, às vezes ele disponibiliza, às vezes não. Né? Aqui quando você clica aqui, você pode ver os demais ativos desse fundo. Geralmente esse fundo está investido pesadamente em título público. Aqui, a evolução dos cotistas, né? O patrimônio médio crescendo, né? Investimento. Aqui é o nível de risco, né? Se essa carteira oscilou demais. O patrimônio, né? Esse patrimônio aqui, esse valor aplicado não pode ser maior do que o patrimônio líquido, sob o risco de ele estar perdendo dinheiro. E aqui a volatilidade média dele, né? E aí você vai acompanhando. E aqui também vocês podem ver também fundos semelhantes, né? Do fundo que você está analisando e fazer uma comparação, né? Aí é só você vir aqui, ferramentas, comparador de fundos. E aqui eu digito o fundo que eu quero, né? E aí vai fazendo as devidas comparações e vai carregar aquele mesmo painel de gráfico, de tabela, e aí vocês vão amadurecendo se cabe investir naquele fundo que você está analisando ou não. Aqui é um exemplo de uma lâmina de um fundo, né, que é o documento, né, de apresentação do fundo. É um exemplo de um aqui que eu busquei. Né, ele está mostrando, por exemplo, o mesmo gráfico, a distribuição dos retornos, né, a frequência de retorno desse fundo, os indicadores de desempenho, né, de risco, e as características dele, qual o valor mínimo para você fazer a aplicação, qual a movimentação, o saldo mínimo, o objetivo que você queira superar o indicador, o horário de aplicação e resgate, a tributação e da tela regressiva. Também os custos, né, a taxa de administração, quanto ele está cobrando. É bom você eleger com uma taxa de administração menor e também preferível que não cobre performance. Aqui também é um exemplo de um outro fundo, de um grande banco, né, conhecido. Também está dando característica, está mostrando aqui o PL médio nos últimos 12 meses, que geralmente não pode ser menor que o seu valor aplicado, a taxa de administração. Esse fundo aqui não é direcionado só para instituições, né? Mas aqui eu só estou mostrando um exemplo de como é que os fundos de investimento se apresentam com o documento inicial, né? É bom vocês seguirem a rotina antes de você botar o seu primeiro real nesse produto. Bom, feito isso, nós vamos partir agora para investimentos de médio e alto risco, que são os investimentos
em renda variável. Aqui é o local preferido dos moderados e também dos arrojados. Se você se enquadra nesse perfil de investidor, vamos conhecer estes produtos. O primeiro de todos, é claro que existem fundos de investimento mais arriscados, como os fundos de crédito privado. O gestor pega seu dinheiro, como demais outros cotistas, e vai investir em produtos da iniciativa privada. Ele geralmente compra título de crédito privado de empresas, ele compra debêntures, demais ativos do interesse do setor. O nível de risco depende do nível de exposição desses títulos em carteiras. Eu vou falar aqui daqui a pouco desses dois quadros azuis. Sujeitos à taxa de administração, performance, as mesmas tributações, né, custos, que é definido, que é inerentes a um fundo de investimento que vocês viram há pouco. E a rotina de investimento tem que seguir, vocês podem seguir a rotina de investimento nesse fundo de crédito privado, é o que no mesmo fundo de investimento citado anteriormente, se ele tem um bom histórico, se pode comparar, enfim. Vamos dar aqui um exemplo aqui, nesses dois fundos aqui. Temos um fundo de crédito privado em que o gestor alocou 40% na empresa A, 30% na B, 20% na C e 10% na D. E também temos um outro fundo de crédito privado em que o gestor dividiu todo o dinheiro do cotista, né, dos cotistas, desta maneira. Ele colocou 7% na empresa A, ele colocou 4% na empresa B, e nos demais empresas, ele diluiu ao ponto de não colocar mais que 2% de todo o dinheiro que ele arrecadou do cotista. De cara, vocês estão percebendo qual é o fundo mais arriscado? Obviamente, é o fundo 1. Por quê? Se a empresa der um problema ao ponto de não oferecer rendimento, tomar um prejuízo, qual é o risco associado no fundo 1 em que a empresa A está com problema? 40%. Mesma coisa para a empresa B, C ou D. A lógica é a mesma. E no fundo 2, o que acontece se a empresa A der um problema? Qual é o risco em que esse fundo está sendo exposto? 7%, portanto, um risco muito menor. Olha que bizu interessante para vocês escolherem um fundo de crédito privado. Como é que eu vejo isso? Acessar a carteira do fundo em que a corretora está oferecendo para você, em que você consegue ter acesso. Também, na mecânica dos fundos de investimento, temos os fundos de multimercado. Ele vai pegar o seu capital e de demais investidores e vai implicar em diversos segmentos do mercado financeiro. E com isso, quando mais eu diversifico isso, eu estou diminuindo o meu risco, mas é claro, eu vou diminuir a minha rentabilidade. Os multimercados seguem as seguintes estratégias. Macro, que é da economia. Trading, em que ele investe na bolsa de valores. Long e short, em que ele aplica day trade, ele pega seu dinheiro e vai fazer day trade. A gente vai ver mais lá na frente o que significa o day trade. Juros e moedas, quando ele investe no câmbio. Livre é quando ele investe em diversos mercados da sua estratégia. E específico é quando ele foca em um desses mercados que eu citei anteriormente. As vantagens, né, que eu acabei de colocar aqui nesse quadro em azul, você tem uma delas que é diversificar o portfólio, você pode ter alta rentabilidade, é claro que você se expõe ao risco, o dinheiro vai ser aplicado em diferentes títulos, é muito complexo que outros fundos, né, devido a inúmeros mercados que esse gestor vai investir, não é muito indicado para iniciantes, né? Se você for aquele gestor lá do início, não é muito indicado. Ele pode investir tanto na renda fixa quanto na renda variável, possui taxas de administração elevadas ou até menor, e é também tributado pelo imposto de renda. Por isso que é bom seguir a rotina de investimento semelhante aos fundos de investimento que nós citamos aqui agora, que vocês viram agora há pouco. Ver se ele tem um bom histórico de rentabilidade, ver se ele consegue bater o seu indicador. Às vezes ele nem indicador ele tem para bater, e comparar com os demais fundos que seguem as mesmas estratégias. As estratégias que eu coloquei aqui, macro, trading, long e short, juros e moedas livres específicas, estão detalhadas na cartilha de educação financeira para mostrar o que cada uma significa. E, geralmente,
como para você identificar um fundo que segue esse tipo de estratégia, ele vem dizendo no título: fundo de investimento, multimercado, macro, trading, a mesma coisa, entendeu? E diz o nome fantasia do banco. E também, se não aparecer, é só olhar na lâmina do fundo de investimento multimercado que ele vai dizer para você que estratégia ele está seguindo. Também, existem fundos de investimento que investem na Bolsa Brasileira, né? Então, ele pega seu dinheiro e de muitos outros cotistas e aloca no mercado acionário. Ele vai no mercado de ações. E ele tem que manter isso em carteira 67% do seu patrimônio em ações da Bolsa Brasileira. Os demais, ele coloca em outros produtos para poder fazer a proteção ou uma outra estratégia. Ele pode seguir as estratégias livres de ações e colocar nas ações que ele quiser, ou nas 50 mais negociadas na Bolsa, né, em um dado período, ou em médias empresas que tem na Bolsa, ou em algumas de um setor específico na economia. Ele pode, por exemplo, investir em petróleo. Ele pode, por exemplo, pegar o dinheiro dos cotistas e investir em mineração, ou em setor de telefonia, ou em demais setores da economia, ou em dois setores. Isso ele identifica claramente na lâmina, nos documentos, no regulamento do fundo. Você não fica alheio a isso. E a rotina, o procedimento de investimento sugestivo, aqui tanto na apresentação, quanto na cartilha, é a mesma para os demais, como foram os demais fundos de investimento que vocês acabaram de visualizar aqui. Agora, por que não investir em ações? Você pode investir em ações. Mas o que são ações? É uma forma que as empresas de capital aberto captam recursos. Né? Quando ela vê que ela não está conseguindo captar no seu meio produtivo, ela vai buscar no meio financeiro. Como ela faz isso? Eu vou pegar uma parte do meu patrimônio, um pedaço do meu patrimônio, fragmento ela em diversos pedaços, chamados ações, e vou levar para a Bolsa de Valores. Né? Então, levo isso e que a Bolsa de Valores registra isso e distribui isso para as corretoras, faz essa anúncio para as corretoras, né, que é a oferta pública inicial de ações, e as corretoras vão direcionar isso para os investidores que queiram fazer essa compra, né? Que é o caso do mercado primário. A empresa emite ações, disponibiliza na Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores manda para as corretoras, que as corretoras direcionam isso para os investidores. E no secundário é quando os investidores já têm essas ações em mãos e vai negociar com outros investidores. O horário do pregão, negociação dessas ações, ocorre em dias úteis, segunda a sexta, das 10 às 17. Mas, às vezes, por horário de verão, isso pode mudar, porque a Bolsa de Valores tem sede em São Paulo. Aqui, o que é o mercado primário, como acabei de falar, a empresa emite suas ações para captar o dinheiro do primeiro investidor, o primeiro e demais investidores, e esse investidor, em posse dessas ações, ele pode negociar com outros investidores, que é o chamado mercado secundário, que ocorre lá na Bolsa de Valores. Aqui, quando você vai entrar na corretora e acessa o painel do pregão online aberto, você vai ver vários códigos de ações e vários tipos de ações. Por exemplo, as ordinárias, elas são ações dos controladores da empresa. Então, quando você pega uma ação ordinária que vem com, por exemplo, o nome da empresa e o final 3, você acaba se tornando sócio dela. Né? Mas, na prática, você não é nem sócio do valor, independente do valor que você está colocando. Então, se você colocasse um valor considerável, ao ponto do seu percentual do valor investido, tem uma representatividade considerável no total de ações que essa empresa disponibilizou. Mas, se você não quer preferir comprar ações ordinárias, tem as ações preferenciais, que são ações que não dão direito a voto, que é o caso das ações ordinárias, sem valor societário, e você é apenas um acionista, somente, mas não é sócio. Né? Esses tipos de ações, que tem o final 4, são as que mais são negociadas na Bolsa. Uma liquidez é muito maior. Também nós temos aqui, e é muito raro encontrar, são as ações unitárias, ONIs, que na realidade são o quê? Certificados de depósito de ações. Você nem é sócio e nem acionista. É apenas um portador de certificado. Mas elas também são negociadas na Bolsa
e também tem seu nível de negociação, a depender do tamanho, porte da empresa ou do respaldo que ela tem, né? Aqui tem uma rotina sugestiva de aplicação que eu disponibilizei na cartilha para vocês, que eu trouxe para vocês aqui algumas dessas rotinas. A primeira delas, para quem vai querer investir em ações, é você estudar a empresa através do campo de pesquisa, nome da empresa e o portal de relações com investidores. Acessando esse portal, né, você vai ver todas as informações que essa empresa disponibiliza para esses investidores ou para o futuro investidor. Né? É o caso, por exemplo, aqui, eu estou disponibilizando aqui a foto da Uzi Minas, né? É um site em que ela tem ações, é uma empresa que tem ações em bolsa, é uma mineradora, em que ela disponibiliza, como todas as outras, as informações financeiras dela, né? Contábeis, financeiras dela. E aí, adentrando no site da relação de investidores dela, vocês vão ter que ler o que for possível para vocês analisar a empresa. Os fatos relevantes que ela deixa informação, os comunicados, os resultados trimestrais mais recentes, e também, caso queira, não tenha tempo de acompanhar isso, você pode, por exemplo, cadastrar o seu e-mail para receber os alertas dessa empresa que você queira fazer a compra da ação dela, né? Vamos, por exemplo, acessar aqui o portal dela, da Uzi Minas. Relações com investidores. Vamos lá, pronto. Aqui, eu posso, por exemplo, olhar aqui a central de resultados, que vai me abrir uma nova aba. E aqui eu acesso as apresentações, as demonstrações financeiras, o release de resultados, a teleconferência que eles divulgam também. Eles divulgam trimestralmente, né, esses resultados. Né? Aqui as últimas atualizações, enfim. O que pode... todas as informações dos resultados que eles divulgam são amigáveis. Tem notas explicativas e que ajudam você, investidor, a investir naquela empresa ou não. Né? Aqui também o serviço do RI. Você pode, por exemplo, se quer seguir essa empresa, você pode, por exemplo, clicar no e-mail, né, e-mail de alerta, botar seu nome completo, ver e selecionar o que você deseja querer ver, né? E enviar. E aí, do seu caixa de e-mail, você vai acompanhar tudo que a empresa está divulgando para você. Bom, vamos supor que você entrou nos fundamentos da empresa, viu que aquilo lhe agradou, e agora eu vou ver a cotação dela. Bom, é só digitar no campo de pesquisa o nome da empresa e a cotação. E aí você tem informação da empresa, tanto para o dia, mês, ano, no caso aqui eu selecionei para ano, e ver qual é a tendência dela, se é de alta ou baixa. Né? Aqui embaixo eu tenho o preço de abertura, o preço da alta, o preço da baixa, a capitalização de mercado, o índice, né, de preço sobre lucro, o rendimento, né, de dividendos, se ela está pagando dividendos ou não, né, se é mensais ou trimestrais, o preço nos últimos 12 meses, o preço mais alto nos últimos 12 meses, né, que é alta de 52 semanas, e o preço mais baixo nos últimos 12 meses, se é 11,59, isso aqui mostra se essa empresa tem uma volatilidade alta ou não. Ah, mas essa informação aqui é insuficiente para mim, não é muito amigável, eu quero ver algo diferente. Tudo bem. Se não for amigável, eu vou te sugerir que você utilize sites que dão essa informação gratuita para você. Geralmente, a corretora também disponibiliza painel gráfico. E aí, temos aqui, por exemplo, o TradingView, mas também tem o Invest, tem outros sites que mostram as cotações de empresas no mercado. Vamos acessar aqui, então. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho conta gratuita na TradingView, né? Aqui ele mostra o gráfico de ações do Uzi Minas, né, da empresa que a gente mostrou agora há pouco. Aqui do lado as manchetes envolvendo a Uzi Minas, né, que são atualizadas diariamente, minuto a minuto, né, você tem informações, né. Aqui, se quiser exibir gráfico completo, você pode ver o gráfico completo, os períodos, você pode selecionar os períodos, se essa empresa está em tendência, aí vai depender muito da sua estratégia, da ação que você queira comprar, os sinais técnicos, né, dos analistas que eles colocam, né, se o viés está neutro, se é viés de alta, viés de baixa. Isso aqui é como uma rede social também, que alguns investidores colocam, né, as análises deles, eles explicam direitinhos. Aqui você pode, na conta criada, você pode seguir
possíveis investidores, né? Notícias envolvendo a empresa, enfim. E aí, se não quiser ver essa empresa, pode procurar o nome de uma outra empresa e ver esse mesmo painel. Mas, Diego, não é suficiente para mim essa informação. Não estou satisfeito. Eu quero ver algo além disso aqui. Ótimo. Vamos à terceira dica. Mais uma dica. Utilize as médias móveis do gráfico completo e faça análise. Não se assustem com isso. Eu vou mostrar o que é isso aqui, que é o que vocês vão ver agora, é a mesma coisa que vocês vão ver na hora quando for comprar uma ação na corretora que vocês queiram ver. Cada um com sua interface. Bom, aqui, por exemplo, eu elegi... Deixa eu fechar esse painel aqui. Deixa eu fechar aqui. Ótimo. Eu elegi num período de longo prazo. Eu estou pegando aqui está pegando um período curto. Se eu quiser ver como está essa empresa no longo prazo, ou seja, do início de 2021 até hoje, eu já estou vendo que ela está em tendência de baixa. Por quê? Aí eu vou pegar aqui, eu tenho umas ferramentas aqui, tem várias coisinhas aqui para vocês podem utilizar, pelo menos nesse site aqui, que é gratuito. Deixa eu ver. Uma seta. Vamos lá. Eu sei que ele está em tendência de baixa. Por quê? Nesse período aqui do início de 2021, ele até maio subiu. Ótimo. E a partir de maio ele está caindo. Como é que eu sei, Diego, que ele vai reverter tendência? É quando que nesse prazo aqui de um ano, esse preço cruzar a média de longo prazo, que é essa daqui em verde. Ó. Essa aqui, constituição de média móvel. Se esse preço aqui passar da minha média móvel, eu sei que ele vai reverter tendência de baixa. Ah, Diego, mas eu quero ver algo mais de um prazo mais curto. Por exemplo, vamos ver aqui de 5 dias. Vamos ver aqui de 5 dias para ver qual é a tendência. A tendência mudou nos últimos 5 dias. O preço está acima da média. Está acima da média. Aqui. Não consigo visualizar a tendência de alta. Mais alguém consigo visualizar a tendência de baixa, melhor dizendo. Mais alguém aqui consegue visualizar isso? Naquele período anterior que mostrei, que é de longo prazo, está em tendência de baixa. Mas se eu quero fazer uma realização curta, manter essa empresa por uma semana ou por 2 semanas, eu vou olhar qual painel gráfico? De uma semana. Eu vou olhar um painel gráfico de uma semana. Ou de um mês, por exemplo. Ou de um mês. Por quê? O meu preço passou acima da média de longo prazo, que é de 200 dias. Então, portanto, é uma das estratégias que são elegíveis, né? E aí corrobora o que eu vou mostrar para vocês na minha sugestão. Interessante comprar ação no curto prazo, para quem vai operar ações no curto prazo, que é menos de um ano, se o preço cruzar as médias e acompanhar a tendência. Este é o mesmo gráfico de Uzi Minas que eu printei ontem, em que ele estava cruzando média. Olha só, presta atenção, no dia 24, ele cruzou média e olha como ela está agora. No dia 24, ele estava aqui. E olha onde ele está agora. Entende? Entendem a lógica de como é que funciona o mercado? O mercado costuma, a maioria das empresas listadas na Bolsa, costumam respeitar gráficos, respeitar principalmente as médias. Este gráfico, esta linha vermelha que vocês veem, é a média de curto prazo. É a média de curto prazo. E aí você pode ver isso aqui em 5 dias, ou em um dia. Eu posso ver isso aqui em um dia. Ó, aqui em um dia ele já cruzou, no diário cruzou longo prazo, mas não quer dizer que ele vai manter isso, ele pode reverter, né? Porque se meu prazo é um mês, está dentro da minha estratégia. Se o meu prazo é muito curto, está fora da minha estratégia, porque cruzou média de longo prazo, então eu vou sair. Estou no lucro, eu saio. É um exemplo que eu estou dando, uma das estratégias que vocês vão eleger a sua ação na Bolsa de Valores. E, feito de fora isso, vocês podem buscar mais informações, estudando o mercado, e que vocês vão conseguir digerir melhor esses padrões gráficos. Uma outra estratégia é você diversificar
as ações em diversos setores da economia. Não, por exemplo, só comprar aquela do setor de siderurgia. Você pode comprar uma ação do setor financeiro, ou uma do setor de varejo, uma do setor de celulose, ou uma do setor de educação, ou do setor de distribuição de petróleo, ou de máquinas de cartão de crédito, ou construção civil, shopping, enfim, geração de energia, viagens, enfim. São 338 ações, se não me engano, listadas na Bolsa e que tem tendência de continuar a surgir em novas ações na Bolsa de Valores brasileira. Então, isso que nós estamos trazendo para vocês, nada mais é do que uma estratégia, uma oportunidade de vocês abrirem os olhos para quem tem interesse em investir em ações na Bolsa de Valores. Bom, o produto a seguir que eu quero mostrar para vocês, caso não queiram ter interesse de ações, são chamados bônus ou direitos de subscrição. O que é isso? São títulos que as empresas emitem na Bolsa de Valores que dão a oportunidade de quem tem, por exemplo, tem ações, no caso lá da Uzi Minas, eles emitem isso ao mercado, eles comunicam ao mercado que vai emitir tantos milhões de bônus para poder comprar eles mais barato, né? E possibilita que o acionista compre em primeira mão essas ações. Ele tem direito de comprar, né? Ele vai ser um privilegiado, né? Geralmente, quem é acionista, quem é investidor, tem privilégio de comprar esse bônus. E, geralmente, o código do bônus lá no pregão, quando você vê o nome da empresa e o numeral 1, é bônus de subscrição. E como é que funciona a mecânica do bônus de subscrição? Você, investidor no caso, da Vale do Rio Doce, você tem lá 50 unidades, você lá comprou de Vale. E aí, a Vale vai oferecer 5 dessas unidades de bônus para você. E o que você faz? Que eu quero comprar esse bônus. Eu vou lá na corretora, solicito qual a sua compra e solicito a ela para poder exercer meu direito de comprar mais barato. Mas geralmente o valor vai estar menor. Eu recebo isso e no prazo do vencimento de exercício do direito de subscrever, eu compro as unidades da Vale geralmente menor, com o que está oferecendo no mercado. E aí, por sua vez, eu consigo diminuir o meu preço médio em relação a esse produto, a essa ação que eu tenho em bolsa, na carteira, por exemplo. Mas, eu preciso ser geralmente investidor do ativo? Aqui, neste exemplo, você não precisa. Basta você ver que esse direito esteja também negociado na bolsa. No caso, se aparecer lá no mercado Vale 1 e eu não sou investidor dela, e quando começa o período de subscrição, eu tenho a oportunidade de fazer a compra. Eu tenho a oportunidade de fazer a compra e também tenho a oportunidade de subscrever e comprar também mais barato, né? Aí, sobre a questão de ser investidor ou não dessa empresa para poder comprar esse bônus, vai depender muito da estratégia de cada investidor para com essa ação, por exemplo, ou para demais ações. Bom, passando esses demais produtos, apresentam um dos produtos mais arriscados do mercado financeiro, que são as opções. Imagine você que vai comprar um ingresso de um determinado show. Estava aqui tentando comprar hoje um show que vai acontecer em março do ano que vem. Você consegue comprar esse ingresso, mas ele só perde validade quando? E aí você vai lá no show, você entra lá, está vendo que aquele show daquela banda não está lhe agradando e você sai antes do show terminar. Ou então você tenta entrar depois da data e não consegue, porque o show já passou, não tem validade. A mesma coisa é com opções. As opções lhe dão a oportunidade de você comprar esse ativo, a ação da bolsa, mas você tem o direito de vender ou comprar antes de exercer o direito de compra ou venda. Você não está comprando a ação diretamente, entenda aqui. Você não está comprando a ação diretamente. Você está comprando um ingresso da ação que está valendo aquele preço. Como, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras lançou uma opção de R$ 32 a vencer no mês tal.
você compra esse direito e você pode negociar no dado momento até o vencimento. Antes de mostrar como isso funciona, vamos definir o seguinte. O lançador, ele vai colocar essa opção no mercado, que geralmente é a empresa. O titular é o que você vai comprar, no caso você. O ativo é o bem da ação referida que você está vendo aí do lado. O prêmio é o preço do contrato da opção, que é o caso, o valor que está sendo definido ali, né? Que é definido pelo lançador. Vencimento é a data final do exercício de compra ou venda dessa opção. E strike é o preço que está ali acordado, né? Entre o lançador e o titular, que é você. Aqui são quadros de vencimentos das opções deste ano. Por exemplo, no ano que vem, os meses se mantêm com as letras, com os códigos, mas os prazos, as datas mudam. No caso, por exemplo, se eu quero comprar uma opção de compra, que é call, de uma empresa que vai vencer em dezembro, eu tenho até dia 17 de dezembro para exercer esse direito de compra. No dia 18, se eu não exercer esse direito de compra, a minha ação, a minha opção, vira pó, perde o valor e você perde o valor investido. Bom, e as formas de você operar opções, call e put, são essas estratégias que eu vou mostrar para vocês aqui, que são muito populares. Você pode comprar opção no dinheiro, chamam isso de into money, quando o preço de compra da opção, dentro do dinheiro, melhor dizendo, perdão, quando o preço de compra ou venda da opção for menor ou maior que o strike, for menor ou maior que o alvo. No dinheiro, exatamente, at the money, como dizem, é quando eu opero exatamente no preço, está lá o preço da opção, e no mercado está lá o mesmo preço. Ou posso comprar uma opção fora do dinheiro, ou out the money, como dizem, que é codificado, quando o preço de compra e venda for maior ou menor que o strike, que é o meu alvo. Vamos mostrar aqui a seguir um painel de um home broker, de uma corretora, que é da Petrobras, que mostra a ação da Petrobras, e as opções dela, que é a opção de compra. Calls, à sua esquerda, puts, à sua direita, que é a opção de venda. Em azuis, está sendo negociado, nesta tela aí, os quadros azuis, são as opções fora do dinheiro, com seus respectivos preços, e o preço de mercado. Olha o preço de mercado em amarelo ali no meio, da Petrobras, que é 26,19. Quando o meu preço, no caso de preço de compra, né, a opção de compra, está acima desse valor, ele está fora do dinheiro. Mesma coisa para quem vai vender, né? Mesma coisa na opção de venda. Quando o meu preço de venda, preço da opção de venda, está inferior ao preço de mercado, eu estou fora do dinheiro. Como assim, Diego, funciona essa mecânica? Explicando melhor, em miúdos. Se eu compro uma opção fora do dinheiro, opção de compra fora do dinheiro, eu estou tendo uma expectativa, uma análise de que o preço desse mercado vai atingir, por exemplo, R$ 27,46. Eu leio o gráfico, olhei as tendências, analisei e concluí que o mercado, no meu vencimento, vai atingir R$ 27,46 ou acima. Então, o que eu faço? Compro uma opção que está valendo 24 centavos, perdão, que está valendo 11 centavos, compro diversas opções dela e aguardo até o vencimento. No caso de venda, para operar fora do dinheiro, quando eu compro uma opção de venda, eu estou dizendo que o mercado o preço de mercado dessa ação vai cair. Ora, se eu sei que vai cair, eu analisei a tendência, estudei o mercado e vi que esse preço de 26,19 vai cair, então, por exemplo, eu vou comprar uma opção dela. Por exemplo, eu compro uma opção de R$ 24,00, uma opção que está valendo 24, de uma opção que está valendo 11 centavos, que o meu alvo é R$ 24,21.
Então, espere. Se no meu vencimento o preço da ação atingir R$ 24,21, ou muito menos que isso, eu lucrei. Mas a operação fora do dinheiro, vocês estão percebendo que ela é demasiadamente arriscada e, obviamente, está se mostrando mais barato em relação às outras demais opções com essas estratégias, como, por exemplo, a opção intermediária no dinheiro. Ou seja, quando um investidor compra uma opção de compra e venda e acredita, estudou e analisou que esse preço não vai mudar. É uma opção no dinheiro. Ou a opção mais frequente de se comprar, que muitos investidores arriscam um pouco, é quando ele compra dentro do dinheiro. Ou seja, se eu compro uma opção que vale hoje no mercado 90 centavos a R$ 24,21, eu estou dizendo que esse valor não vai atingir, não vai ser atingido, não vai ter essa opção, né? Ele vai continuar subindo, eu vou ter lucro acima disso. Mesma coisa para opção de venda. Eu compro uma opção de venda no valor de R$1, por exemplo, a R$ 27,40, que vai estar mirando um strike de R$ 27,46. Então, estou investindo que essa empresa está com tendência de baixa. Então, faço essa compra e, a partir desse momento, desse valor que for R$ 26,19 ou menos, eu vou estar tendo meu lucro. É onde os investidores mais investem, nas opções dentro do dinheiro, no quadrado amarelo, into money. Como eu estava dizendo, quanto mais barata uma opção for, ela é mais arriscada. Bom, aqui eu vou dar uma rotina de aplicação, no caso, para quem tem interesse em investir em opções. Eu vou aconselhar que vocês estudem o mercado através do material bibliográfico temático, invistam em cursos, vídeos, tem diversos na internet a respeito de opções. Importante conhecer e operar a opção dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro, e ver qual investidor naquele painel que foi mostrado ali está operando. E o mais importante de todos, que eu coloquei em caixa alta, comece pequeno. Comece pequeno. Nunca com dinheiro grande. Nunca com dinheiro grande. Também, instale uma plataforma que caiba dentro do seu orçamento pela sua corretora. As corretoras têm esse costume de fazer essa disponibilidade de plataformas gráficas, plataformas e painéis mais eficazes e eficientes, com um custo mensal módico de em torno de R$20, R$30. Vai depender da sua corretora que você tenha conta. E nunca opere opções no aplicativo de celular. Nunca. Não realizem isso, que você pode ter perdas gigantes. Se debrucem nas tendências de alta para opções de compra e na de baixa para quem vai fazer opção de venda. E proteja-se das volatilidades, colocando travas de baixa para quem vai fazer opção de compra. Como assim, trava de baixa? É quando eu faço uma opção de compra, investir na tendência de alta e a minha ação está caindo. Ela vai cair até um determinado ponto para atingir a minha trava e diminuir minha perda. É uma trava. E de alta para quem está investindo na tendência de baixa, que é uma put. Eu compro uma opção que está, na realidade, em vez de caindo, subindo, até atingir a minha trava, para diminuir a minha perda. Quanto mais barata a opção, sempre vou reiterar, maior o risco de ela virar pó. Por quê? Possa ser que no vencimento ela não atinja o preço. E aí você perder seu investimento. Por isso que quem vai operar a opção é observar o mercado, atentar e fazer a sua realização de lucro, se ver que a opção está lhe dando lucro naquele momento. Geralmente, os day traders não exercem opções no vencimento. Eles exercem opções um dia antes. Bom, quem não tem afinidade com opções, vocês podem conhecer, por exemplo, os contratos futuros, derivativos. O que são contratos futuros? São compromissos
assumidos entre duas partes, entre comprar e vender um determinado ativo, a um determinado preço. Você pode comprar derivativos, contratos de boi, milho, soja, minério de ferro, commodities. Pronto. Mas não quer dizer que você vai comprar o derivativo físico. São contratos que são negociados em bolsa. São os preços da arroba do boi, o preço do milho, da saca do milho, da soja, minério de ferro. Mas, geralmente, a maioria dos investidores, pessoas físicas, no caso nós, investem em índice, que são o índice da Bolsa de Valores brasileira e o câmbio, que é o dólar, né? E a predominância desses contratos é feita somente no day trade, onde você pode ganhar muito, ou como também pode perder muito. Aqui são as informações de como funcionam os contratos futuros de índice, né? Para que seus respectivos códigos, né, caso vocês queiram acessar na plataforma que vocês contratam com a sua corretora, mostra com o lote mínimo de contratos que você pode operar. No caso do mini índice, a maioria dos investidores investe um mini contrato já basta. O lucro por ponto, né? No caso, quem compra o índice cheio tem uma oscilação de R$ 5 por contrato, né? Com o número de contratos, tanto lucro prejuízo. E no mini índice é quando você compra, o lucro é um pouquinho menor, mas geralmente compram bastantes contratos, né? O vencimento eles não ligam muito, porque isso é operado no B-Trade, né? Mas aqui é um título de informação. E os meses de vencimento desses contratos futuros, que é somente nos meses pares. Aqui, né, no caso, os códigos, né, das letras, né, dos contratos, do vencimento dos contratos futuros, maioria consoantes, né? Algumas vogais, que é de janeiro, é o ano todo, janeiro a dezembro, a partir da letra F, né? Enfim. E a rotina, né? A dica, né? De como é que você opera para quem vai investir em contratos futuros, né? Para investidor arrojado. Você tem que estudar o mercado bastante, tem que ter noção de padrão gráfico. Qualquer manual de análise técnica ensina isso, por isso é bom consultar a bibliografia adequada de análise técnica, manual de análise técnica, tem a rodo no mercado. Aí, depois disso, você pode instalar a plataforma gráfica pela sua corretora, tem que ter uma boa internet, tempo e disposição para operar. E o que eu desde sempre falo, opere pequeno, somente, mais indicado, melhor dizendo, nos primeiros 30 minutos iniciais e nos 30 minutos finais do pregão, que é onde os investidores concentram a realização de lucros nesses índices, nesses contratos, né? No horário de abertura do pregão e perto do horário de fechamento. Bom, partindo desse risco, né, dessa volatilidade muito alta, eu posso também investir em fundos imobiliários. Eles também estão disponíveis na Bolsa de Valores, com o código final 11, não confundir com as units, né? Porque eles vão identificar, você consegue identificar fácil o que esse código com o final 11 vale dizer. E esses fundos investem exclusivamente no mercado imobiliário. Tem dois tipos de fundos. Fundos de papel, que são contratos de fundo, né? Em que ele investe em diversos empreendimentos via contrato, ou fundo de tijolo, que são particularmente os imóveis físicos, né? Você compra o fundo imobiliário, que ele está investindo o seu dinheiro, o seu capital nos fundos, né? Nos empreendimentos físicos. Aqui tem dois sites de consulta, né? Que você pode consultar os fundos imobiliários e também tem até guia, vou até mostrar um deles, por exemplo, que é chamado Fundos Explorer. Vamos aqui acessar. Né? E aqui ele mostra, né, as dicas, ferramentas, diversas ferramentas, o mercado da variação dos fundos imobiliários, né? Como é que está, a lista de FIIs, você pode ver lista, né, lista de FIIs, de A a Z, mas você pode pesquisar se você conhece algum fundo imobiliário. Vamos olhar esse aqui, por exemplo, daqui administrado pela BTG Capital, que é a AF Invest CRI, né? Esse aqui é um fundo que emite certificado de recebíveis imobiliários, né? Aqui você olha a rentabilidade dele,
né, as cotações, pode colocar no máximo, é o ideal que vocês olhem todo o período, como é que está a tendência, as informações básicas, os dados gerais, o objetivo político do fundo, proventos, os dividendos, né, a importância dos fundos imobiliários, em que você pode receber dividendos, né, independente do período. Aí é por isso que é importante comprar bastante cotas. Os rendimentos, esses dividendos que são isentos de... Um bom disso é que esses rendimentos de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda. O patrimônio, enfim, os relatórios, né? Aí você clica aqui, né? Você acessa o documento, né? Do fundo imobiliário que você quer investir, né? E aí tem as informações, enfim. E a rotina, né? É a mesma, né? Está aqui as vantagens dos fundos imobiliários, e desvantagens. As vantagens são investimento mínimo baixo, você pode comprar o valor da cota até, inclusive, por exemplo, de R$10. Rendimento isento de imposto de renda. Você diversifica, né, em imóveis, né, uma diversificação. A qualidade, você pode pegar um fundo imobiliário que está investindo em imóveis de qualidade, como um fundo de shopping, de hospital, etc. E você está terceirizando o seu capital a uma gestão, né? Ou ele também terceiriza também. A desvantagem é que ele pode desvalorizar. O valor da cota do seu fundo pode desvalorizar. E na hora quando você vende, vem a cobrança do imposto de renda, né? Você paga a DARF. Você não é dono da propriedade. Também ele sofre risco de vacância, né? Quando o imóvel físico, isso para quem compra imóvel físico, compra fundo imobiliário que investe em imóvel físico, e de repente botou de volta para aluguel, né? A vacância dos imóveis. E também não existem garantias pelo fundo garantidor de crédito. Por isso que ele é um fundo de renda variável, de risco médio para alto. Bom, se também não é do seu interesse investir em fundo imobiliário, vamos ver o que está aparecendo para nós nesse momento, né? No mercado financeiro. As criptomoedas são ativos que são negociados exclusivamente no mercado digital. E não tem lastro no Estado. Não tem pregão, não existe pregão para isso. Tem a mesma função de uma moeda, como a gente utiliza, né? Você pode guardar, você pode trocar, né? Tem valor. Mas esses são ativos mais voláteis do mundo e essas negociações são realizadas continuamente, 24 horas por dia, sem intervalos. Aqui são exemplos de moedas, a mais popular de todas que é Bitcoin, mas também no decorrer dos anos, né? Desde que o Bitcoin surgiram demais moedas como o Litecoin, Dash, a Ripple, a Ethereum, NEM, o EOS, a Cardano, enfim. Além dessas, tem mais outras 38 mil criptomoedas registradas pelo mundo e que fica à disposição para vocês fazerem a aquisição. Mas como é que ela surge, essas criptomoedas? Como é que ela surgiu? Ela surgiu através de mineração. E você cria unidades de alguns tipos de moedas digitais, de alguns tipos de moedas digitais, né? E a condição suficiente para realizar a mineração é você utilizar um ou mais computadores em rede para acelerar o processo, ao ponto de transformar um milionésimo de unidade de moeda em uma unidade de moeda digital, para, enfim, começar a utilizar ela como meio de troca e comercializar. Isso é um processo demasiadamente lento. E quando eu tiver uma infinidade de computadores, que não precisa ser o meu, mas de outro amigo em rede, enfim, espalhado web afora, né, tipo uma cadeia, né, uma capilaridade, o processo acelera. Dessa forma, cada negociação de moeda criada gera um código complexo com uma chave criptografada, que é protegido por um grupo desses mesmos computadores que mineram, conhecidos como sistema blockchain, que é esse sistema que vocês estão vendo ao lado. Ou seja, eu tenho uma infinidade de computadores e dispositivos, celular, que participam de mineração ou não, que está protegendo essas criptomoedas. Você pode até nem perceber, mas o seu dispositivo pode estar protegendo uma criptomoeda nesse momento, como o meu, por exemplo. Entendeu? E diante desse sistema é impossível, praticamente hoje impossível, um hacker invadir e tentar praticar seus delitos. Como, por exemplo, roubar a criptomoeda de alguém. Porque para ele poder fazer isso, ele tem que quebrar a criptografia, a chave criptografada. E isso leva anos, por exemplo.
Aqui são as corretoras de criptomoeda, né? Elas estão aqui em símbolos, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui no mouse algumas que eu conheço. Essa é a mais famosa de todas, que é a Binance, né? É uma das mais requisitadas. A brasileira, Mercado Bitcoin, essa daqui, né? Essa daqui na minha direita, né? Em preto, um B preto. Mercado Bitcoin, não, desculpe. Mercado Bitcoin, essa daqui. E essa daqui em preto, num B maior, é um Bitcoin Trade. São essas aqui, uma das corretoras de criptomoeda. Tem também a Nova Dax, que eu já tive conta, né? E a Coinext, que é uma outra corretora de criptomoedas. O que vai diferenciar de uma corretora e outra é as taxas que ela cobra e a disponibilidade de criptomoedas. Não são todas as corretoras que disponibilizam todas as criptomoedas. Por isso que é bom você ver qual a criptomoeda que você tem interesse e ver qual é a corretora que está disponibilizando essa moeda. E outra, você tem que ver se essa corretora aceita o nosso dinheiro, que é os reais. Né? E como é que eu negocio, por exemplo, um Bitcoin? Vamos supor que eu tenho conta na corretora já aberta e que eu já tenho Bitcoins disponíveis e eu quero vender. Aí o que eu faço? Eu vou no livro de ofertas e vejo a que cotação o Bitcoin está sendo negociado. Se estou tendo lucro, eu vou colocar a quantidade de Bitcoin que eu quero, no preço que está sendo operado no lucro, e vou vender. Abaixo, que vocês estão vendo aqui, são vários investidores no mundo todo negociando a quanto está querendo comprar Bitcoin e a quanto você está querendo vender. Se eu, por exemplo, quero vender, eu vou aparecer nesse registro de venda. O meu preço, uma quantidade de Bitcoins que eu estou querendo vender e o meu nick, né, o meu usuário, vai aparecer aqui do lado. A mesma coisa para as demais corretoras, esse painel, essa interface que se apresenta. Aqui também tem interface gráfica, como na Bolsa de Valores, enfim. E a rotina de criptomoedas é a mesma para todas as outras demais que a gente citou. Estudar o mercado. Tem que ter também noções de padrões gráficos, que são os mesmos para a Bolsa de Valores. É bom instalar uma plataforma gráfica da sua corretora de criptomoeda. Né? Algumas corretoras de criptomoedas disponibilizam plataformas gráficas. Se for investidor de longo prazo, olha só, se for um investidor de longo prazo, coisa de mais de um ano, você prefira moedas digitais que têm promissoras de subir, que têm tendências de, no futuro, elas explodirem. Bem baratas, custando centavos de dólar. E se for o caso, sempre opere pequeno, caso queira fazer transação de day trade, ou também de swing trade, por exemplo, de 5 dias. Se vê que aquela criptomoeda está lhe dando 10%, horas mais tarde, ou no dia seguinte, enfim. Sempre operar pequeno. Bom, vimos há pouco renda fixa, vimos há pouco renda variável, e agora nós vamos ver investimentos no exterior. Hoje é possível você investir no exterior, como, por exemplo, fundos internacionais, que é a mesma mecânica dos fundos de investimento em renda fixa, que é a mesma mecânica dos fundos de investimento em renda variável, que é a mesma mecânica dos fundos de investimento internacionais. A única diferença é que o gestor vai pegar seu dinheiro e vai investir lá fora. Olha um exemplo aqui da lâmina de um fundo deste banco aqui, né, que ele diz que ele quer proporcionar a médio e longo prazo através de aplicação em cotas de fundo, vai comprar um outro fundo de investimento mais lá no exterior. E a estratégia dele, ele quer investir em índices, fundos de índice do exterior, com exposição de câmbio. O que vai diferenciar o valor é o quanto você vai estar exposto, ao quanto esse fundo vai estar exposto ao câmbio, que é a volatilidade. Aqui, no caso, é investidor qualificado, mas existem fundos de investimento internacionais disponíveis para investidor em pessoa física, que é suficiente entrar na sua corretora e verificar. E aqui ele está cobrando taxa de administração, as demais informações, prazo de resgate, enfim. É a mesma dinâmica. A dinâmica de eleger um fundo internacional é a mesma dinâmica dos fundos de investimento nacionais. Ah, mas eu não quero investir em fundo de investimento internacional, eu quero comprar ação. Quero comprar ação nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui são a lista de um exemplo de várias ações de empresas dos Estados Unidos, que é uma bolsa de valores mais capitalizada no mundo. Que tanto é a Nasdaq,
quanto é a Bolsa de Valores de Nova York, né? E a rotina é a mesma coisa, só que tem pequenas diferenças. É aconselhável, por exemplo, você abrir uma conta na corretora internacional, pesquise por principais corretoras que aceitam reais como depósito, estudar o mercado internacional é importante, estude o mercado do país da empresa que tem sede e oferta na bolsa local, e também fazer o mesmo procedimento como a gente fez na rotina de investimento em ações, que você acessa o portal da empresa, mas você vai usar a seguinte termo, investors, que é a mesma coisa que investidores, que a pesquisa vai lhe dar o resultado do portal daquela empresa de relações com investidores. Utilize o tradutor da página, porque você é investidor, não é tradutor, você não é, a não ser que você tenha um ótimo domínio em inglês para fazer a leitura dos dados. E a depender do perfil do ativo, opere sempre pequeno. Qual é a vantagem de você investir em ações internacionais com fundo de investimento internacional? É diversificação. Você consegue diversificar você consegue expor o seu capital, você não fica exposto do seu capital somente no mercado doméstico, que é o mercado brasileiro. Você pode ter a possibilidade, através de uma corretora internacional, que aceita reais, a investir nos Estados Unidos, por exemplo, a investir na Europa, a investir na China, em qualquer lugar do mundo. Ah, Diego, mas eu não quero operar internacionalmente, eu quero comprar uma multinacional, uma ação de uma multinacional. Isso é possível. Por exemplo, a Apple disponibiliza suas ações na Bolsa de Valores brasileira, a Microsoft é a mesma coisa, a de calçados norte-americana, por exemplo, disponibiliza ações na Bolsa brasileira, e muitas outras empresas estrangeiras que você imaginar, disponibiliza ações na Bolsa brasileira, são chamados Brazilian Depositary Receipts, BDR. Eles colocam suas ações na Bolsa de Valores, que disponibiliza esses BDRs para as corretoras e que isso chega até os investidores que queiram fazer a compra, né? O código da ação delas, elas são o nome da empresa, 4 letras, e o número 34. Mas uma desvantagem que ela tem é que ela tem pouca liquidez na bolsa, mas são as preferíveis para colocar na carteira para você diversificar. Se a bolsa, por exemplo, doméstica, por exemplo, está caindo, esse ativo pode nem cair, pode nem sofrer esse tipo de oscilação. Uma vantagem é que você não converte seu real em dólar. Você pode comprar o ativo da multinacional que investe no Brasil, coloca ações em bolsa aqui no Brasil, e você pode comprar em reais. Diferente das ações americanas, das ações internacionais, que você tem que converter o que você aplicou na moeda local para poder fazer a compra da ação lá. Aqui não, os BDRs você já pode comprar em real mesmo. E as rotinas de aplicação de BDRs se assemelham exatamente no mesmo procedimento aos da Bolsa Brasileira. Inclusive, as multinacionais disponibilizam os portais de relações de investidores em português, né, que já facilita bastante. E, como sempre, eu resolvi deixar esta frase para vocês, meus investidores queridos, no final. Que é o quê? Trabalhe enquanto eles dormem. Produza enquanto eles descansam. E invista enquanto eles gastam. Muito obrigado. Até a próxima. E, enfim... Diegão, tem algumas perguntas aqui. Bastante perguntas? Vamos parar a apresentação aqui para ler. Todas. Eu posso falar aqui com você algumas que eu selecionei? Mas, em primeiro lugar, Diegão, eu quero parabenizar aí você pelo excelente trabalho, né? Nós do ISSM, a gente sabe a dedicação que você tem aí por esse vasto mundo dos investimentos e agradecer aí por proporcionar esse momento de conhecimento para a gente. Muito bom, viu? Ótimo. Deixa eu pegar aqui a primeira pergunta. Aqui, eu selecionei aquela primeira pergunta de R$1 milhão aqui, viu? Qual o melhor investimento para um conservador e o valor mínimo de investimento e o prazo? O que você teria a dizer para uma pessoa que te perguntasse o melhor investimento aí para um conservador? Muito bem. Realmente uma pergunta de R$1 milhão, mas ela é pertinente.
O melhor investimento para conservador foi o que eu tinha mostrado há pouco. São aqueles, geralmente, em ativos de menor risco, como, por exemplo, Tesouro Direto. Você pode investir R$ 30 em Tesouro Direto, ou também um valor mínimo qualquer em um fundo de investimento que te ofereça quase o mesmo risco que um valor de Tesouro Direto. O prazo de investimento vai depender muito da estratégia, quanto você está disposto a deixar esse valor lá, né? Então, essa questão de estratégia, de aplicação mínima, é com o investidor, né? No caso dos conservadores, eles vão se limitar muito e tão somente a esses investimentos que têm pequeno risco, que têm riscos muito menores, como o título do Tesouro Nacional, fundos de investimento que oferecem riscos muito mínimos, e demais aplicações, como, por exemplo, CDBs, que oferecem uma segurança muito maior, enfim. Então, aí vai caber ao investidor qual é o melhor prazo, qual é o melhor valor a aportar. Geralmente, título público, o nível de investimento tem que ser sequencial, né? Porque você só consegue perceber uma rentabilidade melhor quando você tem um valor guardado em título público muito grande, e aí que esse percentual se reflita lá no vencimento. É isso que eu tenho a dizer. Porque a questão de definição de estratégia, do melhor investimento e prazo, aí vai caber o investidor definir. Uhum. Bacana, Diego. Uma outra pergunta que eu acho que você também, com sua didática, você vai poder até explanar melhor, né? O que é volatilidade? E existe uma volatilidade ideal assim para cada pessoa? O que você diria para uma pessoa que perguntasse isso para você? O que é volatilidade logo de cara assim? Muito bem. Vamos a um exemplo aqui. Digamos que vamos pegar uma ação em bolsa. Digamos que uma ação da Uzi Minas, que a gente olhou, esteja valendo R$ 13 e tantos centavos. Aí no dia seguinte, ou horas mais tarde, no final do pregão, esteja valendo 9. Essa diferença de 13 para 9 foi quanto? Em torno de R$ 4. Aí no dia seguinte, na abertura da bolsa, ele abriu a 16. Olha que diferença enorme. O somatório de tudo isso, chamamos isso de volatilidade, né? Ela é alta quando as diferenças de preço são muito díspares, né? Muito diferentes. E ela é baixa quando praticamente a diferença de preço de um para o outro são praticamente mínimas, né? Por exemplo, tá um produto, um fundo de investimento esteja rentabilizando 1% e no dia seguinte ou no mês seguinte esteja rentabilizando 1,01%, ou seja, não teve praticamente nenhuma volatilidade. Volatilidade é isso, é a diferença de um preço para outro, num determinado período. Beleza, Tem mais Diego? perguntas aqui no chat? Cíntia levantou a mão aqui, eu deixo o levantou a microfone mão, aberto ótimo. para a galera também. Por favor, Cíntia. Quando você dá esse exemplo de investimento no Tesouro Direto a R$ 30 e digamos que o prazo seja de 2 anos, é que eu sou totalmente leiga nesse assunto de investimento. Eu vou ter que a cada mês fazer um depósito de R$ 30 ou os R$ 30 vão ficar fixos e render nesse período de 2 anos, nessa aplicação da corretora para o Tesouro Direto? Excelente pergunta, Cíntia. Então, a questão do aporte é livre. Cabe ao investidor. Se você quer deixar R$ 30 em render até o vencimento, você deixa. Agora, se você quiser que aquele rendimento seja maior do que aquilo, aí você vai fazendo aportes sequenciais, ou até maiores que isso. Não precisa exatamente 30, ou até mais, para você ir percebendo se o rendimento do título está valendo a pena até o vencimento. O aporte não é obrigatório, desculpa, o aporte não é obrigatório a ser fixo. Não é obrigatório. Eu posso fazer vários aportes em vários momentos. Isso, aí vai da estratégia do investidor. Em suma, nada é obrigatório a vocês quando vocês investem. Quando vocês botam o primeiro real lá, é vocês que mandam em tudo. É vocês que comandam, a corretora não faz nada. A corretora só faz o favor de intermediar o valor a vocês, né? Mas, teoricamente, ela teria que dar essas orientações de que você pode investir mais, investir menos,
De quanto em quanto tempo investir? É para isso que, desculpe interromper, é para isso que nós temos as corretoras disponibilizam salas de análise. Mas se vocês verem que a sala de análise não é suficiente, você pode buscar orientações em casas de análise terceirizadas, enfim, buscar informações por conta própria, como eu particularmente faço. Eu sou investidor, eu particularmente busco informações por conta própria, né? Então, através, em ações, por exemplo, como eu gosto muito de fazer investimento, eu busco orientações por conta própria, eu olho lá no painel da empresa, o que está sendo negociado, como é que está a situação, e geralmente quem tem poder, né, os investidores institucionais, que tem mais poder de acessar a informação, a chamada informação privilegiada, primeiramente, eles conseguem se munir dessas informações e conseguem realizar seus respectivos lucros, né, que se refletem no resultado gráfico, né, que vocês viram há pouco, né, enfim. É o chamado popular, sobe no boato e desce no fato. Quando sai o fato relevante, sai a informação da empresa lá que publicou, já está tudo realizado na hora, né? É um exemplo que eu estou dando, né? E isso não é especulação, só para lembrar, né? Então, quanto mais informações sobre aquele produto que a gente tem interesse em investir, melhor para nós e diminui o nosso risco no momento da aplicação. Porque uma aplicação errada, vou dizer para vocês, é uma verdadeira dor de cabeça de estar todo dia olhando lá a sua corretora e ver aquele prejuízo, com medo de realizar. Não é um prejuízo que você está lá disponível, é um prejuízo que só acontece quando você realiza, né? Mas está lá valendo muito pouco, por exemplo. Enfim. Então, por isso que é importante ver quais são os investimentos adequados para o perfil de vocês e, principalmente, o mais importante de tudo que vocês viram no decorrer da palestra, que é estudar o mercado. Muito bom, muito bom. Vamos olhar a pergunta do chat aqui. Eu estou vendo aqui que a minha equipe aqui está respondendo muito bem, isso mesmo. Um exemplo da LCI, né, da LCA, a diferença, né? O meu nome teve que sair. Vale a pena investir em fundos agropecuários? Muito bem. Existem fundos de investimento que direciona para esse mercado, mas é muito raro de encontrar. Por isso que é bom contratar uma letra de crédito do agronegócio. Você encontra muito rapidamente. Agora, fundos agropecuários é muito raro de encontrar no mercado, né? Geralmente os gestores não têm tanta expertise nesse campo, né? Isso é mais para quem é banco tradicional, banco comercial, que oferecem esse tipo de investimento, que são as letras de crédito. É bom contratar uma letra de crédito do que é isento do imposto de renda do que arriscar em fundos agropecuários. Obrigado, Isis. Excelente momento de aprendizagem. Obrigado, Kátia. Obrigado, Babi. Obrigado, Washington. Esses detalhes vocês vão ver na cartilha de educação financeira. Esses e mais detalhes, né, que oportunamente não estão podendo explanar aqui, mas vocês podem ver isso na cartilha de educação financeira. E, é claro, principalmente, estudar o mercado e buscar se aprimorar mais, vendo materiais, vendo cursos, vendo palestras, vendo livros, principalmente, tem bastante no mercado financeiro. Né? Isso também está disponível nas referências também. Enfim. É buscar informação que vocês conseguem ter mais segurança, né, em transformar o seu patrimônio de R$1 em R$1,01. Vamos lá aqui. Mais alguma pergunta, minha gente? Mais alguém? Pois é, equipe. Acho que podemos nós encerrar por hoje, hein? De nada, Tuíra. Eu, de antemão, agradeço bastante a participação de hoje de vocês aqui. Eu peço também, vou pedir que vocês preencham o questionário de avaliação. É importante para nós, para poder manter esse trabalho de levar conhecimento de educação financeira para todos vocês. É bom vocês responderem o questionário de avaliação, como a equipe acabou de disponibilizar.
É importante isso para nós, para que a gente tenha um espelho, uma noção da vitalidade do nosso programa, que é importante. E, como sempre, poder proporcionar, levar esse conhecimento para vocês. Então, portanto, está aí o questionário de avaliação para ir disponibilizado para todos. Preencho. E eu só tenho que agradecer pelo carinho e participação de vocês. Muito obrigado. Está encerrada a nossa palestra.